Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um programa da Grande Mesa. E no episódio de hoje o tema é: você e sua família e seus filhos jamais serão os mesmos depois dessa. Então, aqui nesse programa, a gente tem aqui um bate-papo sobre e abordamos aqui as estratégias da sua jornada em reduzir ou até mesmo acabar com as brigas crônicas e a desobediência dos seus filhos. Eu me chamo Ana Maria Amorim, eu sou produtora de eventos e nos últimos anos eu tenho me especializado em mesa posta. Aqui a gente fala sobre mesa posta decorada. Por isso, o tema. Aqui a gente também tem um bate-papo sobre perguntas e respostas. Eu sempre abro a caixinha de perguntas e lá as nossas seguidoras e algumas alunas deixam as perguntas e agora a gente vai responder. E nada impede que você também aqui coloque a sua pergunta. Sejam todos bem-vindos, já estão aí entrando. E vamos começar aqui com a primeira pergunta. Aqui uma seguidora deixou a seguinte pergunta: como fazer uma mesa para o brunch? Boa pergunta. Muitas pessoas ficam na dúvida com relação ao brunch e eu até trouxe aqui um material, né, que eu vou mostrar aqui para vocês, que também se encaixa bem com relação a essa pergunta. Primeiro vamos saber o que significa o brunch, né? Eu já fiz muitos casamentos com essa conotação e ela é super bem-vinda. O brunch nada mais é do que a junção de duas palavras. O café da manhã em inglês, né, que é o breakfast, e a junção do lunch em inglês, que é um lanche. Então a junção dessas duas palavras, né, a raiz de uma e a raiz da outra, forma o brunch. O que significa? É um café da manhã reforçado, por isso que você pode fazer ainda na parte da manhã, mas mais tarde. Se for um casamento, você pode receber os seus convidados na casa às 10, 11 horas da manhã e serve um brunch. Também serve à tardinha, já que inclui um lanche, né? Aí à tardinha você também faz da mesma maneira. E quais são os itens que englobam esse brunch? Ele engloba tudo que tem no café da manhã e mais alguns itens que são itens quentes, é algo assim mais demorado. Então você pode servir itens frios e alguns itens quentes, né? Pode ser ovos mexidos, que isso tem no café da manhã, mas pode servir quiche, bolo salgado, e o brasileiro ele é muito criativo, então a gente acaba que fica com aquela mesa muito farta. E me faz lembrar também os natais, né, que a gente tem, e depois do Natal fica aquela mesa lotada de coisas que no outro dia a gente acaba degustando ainda no café da manhã coisas que tinham na ceia e você mistura com o café da manhã. É mais ou menos isso. Então a gente pode fazer tudo que tem no café da manhã e acrescentar outros itens, já que se for na parte da manhã vai juntar com alguma coisa do almoço e se for à tardinha vai ser aquele lanche reforçado, o que agrada muito, não só para eventos, se for um casamento ou algum aniversário. Para quem gosta muito de café, que eu amo café, eu curto muito à tardinha fazer esse brunch. E o que engloba? E a louça, né? Porque a pergunta aqui foi... Eu tô aqui explicando o sentido da palavra, o que engloba o brunch. E agora a gente vai para a louça. A louça do brunch, ela também é a mesma louça do café da manhã, que é a xícara maior, que é a xícara de chá. Gente, o pires, né? Olha só, o pires da xícara é como marido e mulher, eles sempre andam juntos. Então, a xícara maior, por quê? Porque você está sentado e você tem tempo, você quer tempo, por isso da xícara maior. Porque pode servir o chá, servir um café longo, servir um café com leite. E você aqui tem tempo para isso. E aí vem o prato de sobremesa, que é o prato maior. E aí você pode comer a quiche, pode servir salada, torta salgada, tortas, bolos, uma infinidade
de itens e que fica bem num prato de sobremesa. Realmente o prato principal, que é o prato maior, ele não cabe no brunch. Você vai utilizar basicamente a louça que você está utilizando num café da tarde, que é o lanche, ou no café da manhã, que é a xícara maior. Um dado aqui que a gente até explica, nunca se coloca a xícara para baixo. Por quê, gente? Porque tá pronto, então é só servir. A mesma coisa copos e taças, nunca emporcado, sempre pronto para servir. Assim como a gente tem que estar sempre pronto, né? Ali a postos, a mesma coisa a xícara. E os talheres são os talheres de sobremesa, para comer se for um cachorro quente de forno, torta salgada, quiche, pães recheados, croissant. Então, os talheres são a faca e o garfo de sobremesa. Aqui no vídeo, gente, eu sempre falo isso, não dá para espelhar. Então, apareceu para vocês aí como se estivesse do lado contrário, né? Mas eu vou falar aqui assim que você vai entender. Eu sempre enfatizo o lado masculino e o lado feminino. Principalmente para quem é mãe e quem está educando seus filhos, tudo que tiver com a letra A é, né, o garfo. Então, é o lado direito. O garfo, tudo que for do lado direito... Desculpa, é porque eu tô aqui sem estar espelhando. Lado direito é a faca, então é o lado feminino, porque eu tô espelhando. Então, o lado direito é a faca, tudo que for com A é feminino, e tudo que for com O é o lado esquerdo. Então, fica fácil. Vocês não vão ver isso em algumas escolas, elas não utilizam mais esse termo masculino e feminino para o direito e para o esquerdo. Mas aqui a gente faz a maneira clássica, a maneira tradicional, porque para quem está começando agora com a mesa posta, para iniciantes e para crianças, nada melhor do que ensinar o masculino e feminino, que é o direito, né, a faca do lado direito, e o lado esquerdo é o guardanapo, o garfo, lado direito a faca, a taça, porque fica fácil, né? Então, assim, quando eu explico, inclusive, o fundamento da mesa, de onde que ela veio, os utensílios todos, lá a gente não tem a questão do copo. Nada impede que você utilize copo, gente. Nós não somos engessadas. Para quem está começando, o importante é começar com o que você tem. Então, se você não tem taça, não tem problema nenhum. Comece com copos e aí depois você vai adquirindo os itens aos poucos. Aí vem para a taça, que é com A. E aí, ainda falando aqui sobre o brunch, pode ser que você vá em algum evento que esteja sendo servido o brunch e lá vão ter mais de uma taça. Vai ser a taça de água, pode ser que tenha a taça para vinho, pode ser que tenha a taça para vinho, para espumante. Aqui a gente sempre trabalha com a taça para água. Hoje eu trouxe, já coloquei em outros vídeos, uma taça nova, que ela é menorzinha, ela é uma gracinha, olha, é um mimo. Graciosa, eu costumo dizer que ela é muito graciosa. Então, é importante você começar com o que você tem. E o brunch, ele é maravilhoso. Se você quer fazer um evento para suas amigas, e aí você pode ter uma mesa muito mais farta, com mais itens, não ficar só naquela questão, né, dos pães e da manteiga, geleia e bolos. E aí, nesse dia do brunch, você pode trazer coisas quentes, até um caldinho, se for uma noite fria, colocar um caldinho, tortas salgadas, e misturar os quentes com os frios, uma mesa mais variada, que eu sempre falo, é a junção das duas palavras, né? Do café da manhã em inglês e o lanche, é o lanche da tarde em inglês. Então, junção das duas palavras dá o brunch, que você pode fazer no final da manhã, que já vai chegar na hora do almoço, ou no final da tarde, que é o lanche já chegando à noite. Por isso, do brunch, que é algo mais reforçado, sabe? Algo que você pode usar mais e colocar mais itens na sua mesa, e não tem limite para esse cardápio. Pode colocar frutas. Quantos casamentos que eu já fiz e que fica aquela mesa colorida, aquela mesa bonita com muitos itens, tá? Então, assim, acredito que eu tenha explicado bem a questão da louça, a questão dos itens.
para que você possa entender e mergulhar também nesse universo, porque às vezes as pessoas ficam assim, o que é esse brunch? O brunch é isso, gente, é um café reforçado mais tarde, pode ser domingo. Às vezes você que sempre fala, eu não tenho tempo para isso, para fazer a mesa em casa. Olha, domingo é a melhor oportunidade. Se vocês trabalham a semana inteira, chega tarde em casa, não conseguiu conciliar os horários, olha a oportunidade para fazer um brunch. Prepara o café da manhã para mais tarde, lá para as 10 horas da manhã, dorme um pouco mais, acordou, faz aquela mesa linda com o que você tem e insere os itens do café da manhã que você está acostumado, mas coloca mais novidades, mais coisas. E aí tem aquela manhã já entrando na hora do almoço com aquele café reforçado. Ou então faz à tarde. Então o brunch é isso, gente. É um café da manhã mais tarde reforçado ou um lanche da tarde mais à tardinha entrando à noite, no final de tarde, no sunset, com um lanche bem mais reforçado. Então isso é bem-vindo em eventos. E por que não fazer na sua casa? Por que não fazer domingo agora? Me conta aí, se você vai fazer esse brunch domingo, já me marca. Quero saber. E se vocês tiverem assim questões, Ana, como é que faz isso? Eu sempre abro a caixinha de perguntas, deixa suas perguntas lá que a gente está aqui para auxiliar e para responder. E assim, o mais importante da mesa, né, que eu falo, hoje o tema aqui é você e sua família jamais serão os mesmos depois dessa. Então, eu acabei de dar uma oportunidade aqui de você preparar um brunch, um brunch na sua casa no domingo. Dorme até mais tarde e faz. Porque, gente, quando você cria esse lifestyle, que você cria esse hábito de preparar as refeições com a sua família, tudo muda à sua volta. Eu sempre falo, gente, isso é um estilo de vida, é um lifestyle. Uma coisa que o mundo está tirando da gente, que é esse momento em casa, momento em família. A gente está aqui para resgatar esses momentos, para te ensinar a colocar a mesa, te dar estratégias de horários, para que você não tenha esse medo e provar para você que quando você tem esse estilo de vida, tudo muda à sua volta. Então, existem pesquisas, gente. Tem inclusive uma pesquisa que eu gosto muito de estar enfatizando aqui, que ela foi feita durante 10 anos seguidos, com 2 grupos de família. E essa pesquisa ela foi feita por algumas faculdades, algumas universidades, né? Foi feita pela Universidade de Minnesota, Illinois e Harvard. Existem mais umas outras 2. Mas durante 10 anos, essa pesquisa foi feita com um grupo de famílias que tinha o hábito do uso da mesa. E um outro grupo de famílias que não tinha esse estilo de vida, de comerem juntos, fazer as refeições juntos à mesa. Então, cada um comia num local e num horário, né? Um come na sala, o outro come no quarto, alguém come na cozinha. Então, cada um comia num lugar. Então, é assim, repetindo, um grupo, durante 10 anos, foi analisado com esse hábito do uso à mesa, esse estilo de vida. E o outro grupo grande de famílias que não tinham o hábito do uso da mesa. No final desses 10 anos, os resultados são simplesmente assim incríveis. O grupo dos 10 anos, que no final você imagina 10 anos sendo, essas famílias sendo, né, dentro da pesquisa, sendo avaliadas. Quem começou criança já estava na adolescência, quem começou adolescente já estava adulto. Então, qual o resultado desse grupo que tinha o hábito do uso da família? Crianças fortes e seguras, porque a mesa, o uso da mesa, ela te traz segurança. Você cria filhos fortes. Então foi constatado que as crianças eram crianças fortes e firmes, seguras. O índice de divórcio praticamente 0. E o outro grupo que não tinha o hábito do uso da mesa, não tinha esse estilo de vida, cada um comia em um horário, em um local da casa, na sala, no quarto, na cozinha, não comiam juntos, não faziam as refeições juntos.
No final dessa pesquisa, gente, é muito triste, mas o índice de divórcio lá em cima e os filhos se tornaram, assim, grande parte desses filhos delinquentes. E assim, é chocante. Quando eu descobri isso, há uns 2 anos atrás, eu fiquei chocada. Mas hoje a gente ouve falar sobre essa palavra, esse termo, delinquência, como se fosse uma coisa normal. Mas eu quero que vocês saibam que isso não é normal. Deus não nos fez para termos filhos delinquentes. Então, eu não vou ficar mais calada depois que eu descobri isso. Então, é importante sim ter esse estilo de vida, eu ensino, eu ajudo vocês a conciliarem os horários para que pelo menos se uma vez por semana você já conseguir conciliar o horário seu com a sua família, no final do mês você vai ter 4 encontros com eles. Isso muda 4 encontros vezes 12 no ano, quanto é que dá? Isso uma vez só. Hoje eu te dei a ideia de fazer um brunch no domingo. Pode dormir até mais tarde. Agora, se você conseguir conciliar pelo menos mais um dia na semana, olha o resultado dessa pesquisa durante 10 anos. Às vezes a gente tem uma família conturbada, sabe? As pessoas brigando em casa. A gente às vezes fica assim, não sabe por quê. Porque o que a gente mais quer, gente, é a mesa. Eu sempre falo, a mesa bonita, assim, a mesa decorada atrai, igual uma cama arrumada, não dá vontade de deitar? A mesma coisa a mesa posta, ela atrai a gente, uma mesa decorada com flores, com objetos, com coisas lindíssimas, olha que lindo, atrai, mas o mais importante não é a comida, não é a mesa posta, isso tudo é um atrativo, a comida é o convite, o mais importante disso tudo na mesa é o relacionamento. Coisa que está se perdendo. Então a gente está aqui para que isso não se perca mais, para que isso não passe mais. Você imagina no final dessa pesquisa, quando a gente sabe que isso foi testado, isso é uma pesquisa que eu tenho mais aqui. Eu tenho relatos de casos, de casos assim incríveis. Mas essa pesquisa, ela é um dado para a gente científico, foi pesquisado durante 10 anos. Eu sempre falo, quem começou bebezinho, no final da pesquisa já estava pré-adolescente. Quem começou criança, no final da pesquisa já era um adolescente, quase adulto. No final dessa pesquisa, quem era adolescente já era adulto. Então, o que foi constatado durante 10 anos para quem usa a mesa e durante 10 anos, no final da pesquisa, para quem não usou a mesa, quais foram os resultados? Quando a gente sabe disso, não tem mais como ficar calado. Não existe mais a possibilidade de ficarmos calados. Então, gente, a mesa posta, ela muda a vida, sim. Não é só a mesa, é o estilo de vida. A mesa, ela é uma escola, porque é aqui que você vai conhecer um pouco mais o seu companheiro, o seu marido. Eu sempre falo que a mesa é um aconchego. Você imagina a pessoa que trabalha fora, que o mundo aqui fora, as pessoas passam por muita pressão. A pressão lá fora é grande, a concorrência é grande. Você imagina uma criança que vai para a escola hoje? É tanta concorrência lá, é tanta disputa, são professores com feridas emocionais educando o seu filho, que quem tem que educar é a nossa casa. A nossa mesa, ela é uma escola também. Então, quando o seu filho chega da escola, seja criança, seja adolescente, seu marido, seu companheiro chega em casa, daquela pressão do trabalho, que é só, mais pressão e pressão, ter uma mesa acolhedora. Você imagina, chegar e ter aquele aconchego, sem nada demais, sem cobrança, porque o mundo já te cobra lá fora. Só para a pessoa sentir segura. Tô em casa, eu tenho... Gente, você pode estar passando o momento que for. Eu já passei muitas coisas na minha vida, pode estar passando o momento que for. Não ter tudo para colocar numa mesa, mas ter a mesa e ter a sua família. Começa com o que tem. Se não tem as coisas todas a nível de itens, ou até a nível de tudo, gente. Às vezes tem gente que está passando necessidade. O marido está desempregado e a mulher está ajudando. Às vezes só tem um arroz com ovo. É a gratidão e colocar a mesa e acolher a sua família. Isso muda tudo. Muda tudo. A questão da mesa, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Por exemplo, pra quem tem filho pequenininho, bebê, né, tá começando a comer, aí você coloca tudo na mesa, tem lá seu companheiro, se você tem um filho mais velho ou não, só aquela bebezinha. Quando você vai dar a comidinha pro seu filho, né,
que aquela comida, você dá a comidinha para ele, e aí suja a boca, você vai lá, limpa a boca e coloca de novo na boca. Você tá fazendo, sabe o que? Você tá mostrando ali pro seu filho autoridade. Ele, desde bebê, ele sabe que você é autoridade. Mas se você não fizer isso, sabe quem vai ensinar que é autoridade pro seu filho? O mundo. Então, na mesa a gente aprende honra. Você imagina, eu sempre falo, gente, que eu tenho formação em coaching. Então a gente lá estuda sobre honra. Aprender sobre honra é bom, ótimo, óbvio. Mas aprender a honrar em casa, o que é a honra na mesa, é outra história. Então aqui a gente aprende o aconchego, o acolhimento, conhecer melhor os nossos da nossa casa, aprende honra. Conhece melhor cada um da nossa família, os nossos filhos, né? Porque a mesa é o olhar um do outro. E a mulher que é sábia, gente, a gente que tem essa sabedoria, você vai saber lidar quando você começar a criar esse estilo, esse lifestyle, que eu sempre falo, gente, é um estilo de vida. Usar a mesa é um estilo de vida. Quando você começar a aprender isso, você vai saber de maneira estratégica qual tema você vai utilizar nas suas mesas, qual assunto você vai tratar, em que momento da refeição você vai poder falar as coisas. Não, sabe, a cobrança até pode existir na mesa, mas nunca no início. Então, assim, arrumar a mesa, acolher, preparar tudo. Se for só você e seu marido, prepara aquela mesa só para dois. Se tiver visitas, aquela mesa para as visitas. Se tiver os filhos. Eu já tenho filhos casados, então quando chega um dia que eles vêm, é a nossa família, Valdez tem os filhos, a gente acolhe aquilo. E tem um momento na refeição que é apropriado para vocês colocarem algum tema, algum assunto. Não se trata das coisas logo no início. Então isso tudo são estratégias, sabe? A gente vai deixando a sabedoria falar e aí você vai percebendo os momentos certos. E isso, gente, vai mudando uma coisa que querem tirar da gente, que é esse estilo de vida, que é o uso da mesa. Quando você entende, ninguém mais tira. Acabou isso. Ontem eu estava vendo, eu sempre falo isso, ontem eu estava assistindo, que eu amo programa de decoração, então eu assisto os vídeos lá de fora, né, para ver as tendências, e a gente acaba ficando mais criativos. E ontem eu estava assistindo uma decoração onde, o que eles fizeram? Um ambiente muito pequeno, um programa de fora, e nesse ambiente muito pequeno que está acontecendo aqui no Brasil também, eles tiraram, não tinha espaço para mesa, eles fizeram novamente aquela cozinha americana. Então a pia, o fogão, tudo muito bonito, aquela bancada e duas cadeirinhas, aquelas banquetas mais altas. Aí uma sala pequena e um quarto muito pequeno. Tudo bem, um ambiente pequeno. Mas o que acontece com a cozinha americana? As pessoas sentam e ficam olhando a parede. Porque se você está sentado numa cozinha americana e alguém cozinhando, você está interagindo com a pessoa que está cozinhando, ótimo. Está batendo papo, está tendo aquela questão de você interagir com as pessoas. E quando aquela pessoa também terminou de cozinhar, ela senta. Para quem vocês estão olhando, sabe para onde? Para um paredão. Se tiver uma vista bonita, está olhando para a vista, mas perde-se o sentido quando você não se relaciona com pessoas. Então, essa questão da cozinha americana, ela é muito séria, porque estão trocando a mesa pela cozinha americana, que é aquela península mais alta, aquela bancada. E as banquetas, as cozinhas são lindas, eu vejo as decorações são maravilhosas, mas não tem um relacionamento nesse espaço. A gente precisa ter sabedoria, gente, a sabedoria que vem do alto. Porque ser inteligente é uma coisa e ser sábio é outra. E então a gente, enquanto decorador, tem esse olhar, mas precisa captar isso de maneira muito firme e não permitir tal tipo de coisa. A gente vê muito isso aqui também, estão trocando as mesas por penínsulas, que são belíssimas, mas não faz sentido não ter relacionamento. Então respondi a pergunta aqui, até me estendi mais. E é isso, gente. Depois que você entende a importância desse estilo de vida que salva vidas, eu tenho uma aluna que ela começou a fazer mesa posta os filhos já adultos. Filhos adultos, e o depoimento dela é lindo, porque a neuroplasticidade comprova isso também, que não tem idade para você ter uma mudança, uma transformação de vida. Eu sempre falo, gente,
Mudança é isso, eu tirei essa xícara daqui e coloquei ela aqui, ó. Eu mudei de lugar, mas a transformação, ela muda tudo. É diferente de uma mudança. E ela fala que como que a vida deles, ela tem 2 filhos, como que a vida dela mudou e a vida deles, porque ela não tinha esse hábito do uso à mesa. E a própria pesquisa também comprova isso, porque essa pesquisa foi feita durante 10 anos. E eu sempre falo, quem começou criança, no final da pesquisa já eram pré-adolescente, quem começou adolescente depois já era um adulto. Então não tem idade para que você consiga galgar outras coisas na sua vida. Não tem idade para que a transformação aconteça. Basta você ter esse conhecimento e querer que isso aconteça, sabe? Então, gente, isso é super sério, é seríssimo. A mesa posta é linda, mas se você entender o fundamento e o que ela proporciona, não tem como mais ter o mesmo estilo de vida que você tem hoje se você não se decidir ter essa transformação a partir de agora, sabe? É uma questão de salvar vidas, de ter uma mudança de vida, ter um novo estilo de vida, passar por uma transformação, porque a palavra garante, né, que não vos conformeis com esse mundo, e a ciência também comprova. E a gente está esperando o quê? Que esse mundo aqui fora te ensine isso? Não, ele não vai te ensinar, muito pelo contrário. Ele vai te ensinar o contrário, que é a distração, que é ocupar o seu tempo. E aí as pessoas estão sempre dando essa desculpa, Ana, eu não tenho tempo. Eu sempre falo, gente, meus filhos eram pequenos, eu trabalhava no Rio, eu deixava a mesa do café da manhã pronta à noite. Então, antes de dormir, eu já deixava a mesa toda arrumada, toda prontinha. Ninguém saía de casa sem tomar café. Então, gente, hoje a gente vê muitas pessoas saindo de casa, não se alimentam. Mesmo que você faça um jejum, não custa, você vai fazer o jejum, mas sentar, tomar um copo d'água, põe um café para sua família, sabe? Ter esse momento de convivência. Você quer ver um outro dado importante para quem tem o hábito do chimarrão, gente? Quem tem o hábito do chimarrão. Esse pessoal quase não tem índice de divórcio, sabe por quê? Relacionamento. Querem tirar o relacionamento da gente, mas quando a gente entende isso, a gente não pode mais permitir. E a mesa, ela foi feita para isso, para nos unir. Quer ver uma outra coisa? Eu já falei aqui num vídeo, vou falar de novo. Eu tinha uma manicure, quando eu vim morar aqui em São Francisco, eu comecei a pesquisar salão para poder me adaptar. Então, na época, eu tive uma manicure. E aí nas conversas aí eu comecei a falar sobre mesa posta. Aí ela falou assim, não, eu não uso mesa. Lá em casa a mesa, eu tiro a roupa da corda e boto em cima da mesa. Eu falei, mas como que você faz isso? Ela, não, eu boto a roupa toda lá. E é muito corre-corre, Ana, não tem tempo para isso. E aí no final de semana eu dobro a roupa e vou fazer as coisas. Eu falei assim, gente... Aí comecei a explicar para ela com 2 filhos pequenos. Explicar a importância... conciliar os horários, eu comecei a passar para ela os primeiros passos. Gente, em menos de 15 dias, 2 semanas, quando eu voltei para fazer a unha, depois de 2 semanas, que eu fazia toda semana, na segunda semana fui, expliquei tudo, ela falou assim, Ana, lá em casa agora é outra atmosfera. Outra coisa, eu comecei a usar a mesa. Eu fiquei tão emocionada, sabe? Com, assim, você levando esse conhecimento para as pessoas. E tem mais, gente, ela estava para separar do marido. Acabou isso, porque o ser humano ele foi feito para conviver com outros, não só. Assim como o mundo ele está trazendo a gente para dentro, para que as pessoas fiquem isoladas, é o contrário. A mesa, gente, a mesa ela é como se fosse o umbigo da casa. O que é um umbigo? Umbigo para uma mãe que está gestando o filho, ela está alimentando o filho ali, né, pelo cordão umbilical. Então ela alimenta o filho com os nutrientes que o próprio corpo produz e nutre ele também com as emoções dela, com o amor, com aquela coisa toda que quem aqui é mãe sabe. E a mesa, ela é o umbigo da sua casa. Ela vai nutrir a sua família, vai nutrir com relacionamento, vai nutrir com novos sonhos, vai nutrir com uma coisa que eu sempre falo, gente, que é pilotar a mesa.
Quando a gente aprende a pilotar a mesa, essa pesquisa também comprova que os filhos seguros, por quê? Quando a pessoa aprende a manusear uma mesa posta, ela fica segura, ela fica pronta, sabe, para avançar. Você, quando educa o seu filho, né, nessa questão da mesa posta, ele vai ser um homem que ele vai poder frequentar outras mesas. Isso não tem idade, gente. Eu falo para quem tem filho pequeno, mas para qualquer idade. A mesa, ela te deixa seguro. Cria filhos seguros, mulheres seguras, homens fortes. Porque aqui a mesa, se a gente for colocar ela como sendo o umbigo da casa, ela vai nutrir a família. A gente vai dar a importância adequada para a casa. Então, eu costumo dizer assim, que o nosso quarto, ele é o santuário do casal, o santuário do dono da casa, né? A cozinha é o santuário do estômago, do intestino. A garagem é o santuário das máquinas, mas a mesa é o santuário da família, sabe? É o santuário da família. Gente, depois que eu criei os meus filhos, né? O pai deles faleceu, eu criei eles até adultos, cuidei da minha mãe, que faleceu de Alzheimer. Chegou um determinado momento na minha vida que eu falei assim, eu estava pronta, eu falei assim, agora chegou a minha vez. Eu fazia 2 lugares, o meu lugar e o lugar daquele que eu conheci depois. E já agradecia sem o conhecer, fazia 2 lugares. Então eu tinha louça de 2 pessoas para lavar, para arrumar, só trabalhando a gratidão, até que essa pessoa veio. Então, gente, é assim que funciona. É uma mentalidade. Então a mesa, ela vai te ensinar as 3 esferas. Ela vai cuidar da sua família no físico, ela vai cuidar da sua família no espiritual, ela vai cuidar da sua família na mentalidade. Então, gente, sem essa de que mesa toma tempo, porque dá trabalho, mas é melhor você ter trabalho hoje com aquilo que lá na frente pode ser duro para você. A gente não pode ser mole com aquilo que lá na frente vai ser duro com a gente. A gente precisa ter atitude hoje, ter decisão hoje, criar esse estilo de vida agora, enquanto é tempo. Quando você se conscientiza disso, não tem como ser diferente. E a pessoa hoje carregou pouco o celular. Eu tô com um pouquinho de bateria, mas acho que dá para mais um pouquinho. Tem alguma pergunta aqui? O que proporciona a possibilidade mesmo, em espaços pequenos, ter refeições na mesa? Península, isso, eu falei sobre isso, sobre a península. Os espaços são pequenos, sim. Mas, por exemplo, uma coisa que a gente pode fazer, né? Você pode fazer como se fosse uma bancada móvel. Essa bancada desce e as pessoas comem de frente uma para outra, e não na península, sabe? A península, ela vai existir para a pessoa conversar com quem está cozinhando. Se você receber uma visita, a pessoa vai sentar ali, porque o espaço não comporta isso. Mas na própria península, ter como se fosse uma prateleira dobrada, ela abre e as banquetas, ao invés de ficarem viradas para a península, vão ficar viradas de frente um para o outro. Então, uma questão, por exemplo, o arquiteto pode pensar dessa maneira, mas ele não pensa porque ele não conhece essa importância. Então, o arquiteto precisa pensar dessa maneira, o decorador, né? O design que vai dar um suporte para o arquiteto. Os restaurantes. Quantos restaurantes estão fazendo isso? As pessoas estão comendo virada para a parede. Por falta de espaço, tem que usar a criatividade e entender isso. Então a gente precisa levar esse conhecimento para restaurantes, para chefes, para arquitetos, para designer, para as famílias em primeiro lugar, né? Porque tudo começa ali. É importante, né, nessa célula a gente ter esse conhecimento. Obrigada pela pergunta, viu, Leide? Grata. Então, gente, é isso. Tinha mais uma pergunta aqui. Que península entra para permitir... Assim, claro, de frente para o outro, né? Mas é importante fazer conforme eu falei agora, né? Criar essa como se fosse algo móvel, né? Então, aqui, a península está aqui e ter algo móvel aqui em frente à península, dobrável. E aí as cadeiras, ao invés de ficarem aqui, ficar de frente, né? Eu espero que vocês tenham entendido.
Mas o importante são as pessoas estarem de frente uma para as outras. Porque até quando diferenças acontecem em família. E a mesa, ela vai servir também para esse momento das diferenças ficarem atenuados. Porque eu vou ter que pedir em algum momento, fulano, né? Me passa aí o sal, olha, me passa aí a salada. Então você vai ter que pedir em algum momento, você vai ter que olhar. É importante, a mesa, ela vai... Gente, é uma coisa assim que vai maravilhando a gente. Quando você vai entendendo isso tudo, esse pilotar, essa nutrição que a mesa vai ocasionando, essas transformações, elas são simplesmente incríveis, né? O olho no olho é primordial, sim. Gratidão, gente. Muito obrigada aí pelos comentários e pelas perguntas, tá? Vou ver se eu consigo responder mais uma aqui. Tô com pouca bateria, mas vamos lá. Um exemplo de como fazer. Aqui eu falei do brunch, né? Da mesa do brunch. Falei logo no início da live que a mesa do brunch nada mais é do que a junção da palavra do café da manhã, breakfast, e o lunch, que é o lanche em inglês. Então surgiu o brunch, que é um café tardio, que você pode fazer no domingo aí em casa, sem horário, enquanto o pessoal está na cama, você está preparando tudo. E pode fazer no final da tarde. Então hoje, né, há muitos anos, quantos casamentos a gente faz com essa proposta do brunch, que é na parte da manhã, já entrando quase na hora do almoço, e na parte da tarde, quase entrando no horário do pôr do sol, entrando assim um pouquinho à noite. São super bem-vindos. Então, e aí a louça do brunch, ela é a mesma louça do café da manhã, que é a xícara maior. E aí a gente precisa ter um número maior, né, de taças ou de copos, porque no brunch é servido suco, água, chá gelado, chá quente. Para quem bebe bebida alcoólica vão vir outras taças. Então assim, vai vir uma gama maior de taças. E com relação à louça, a louça é basicamente o que está aqui, que é a faca e o garfo de sobremesa, a xícara de chá, que a gente sabe que é de chá, mas ela serve o café, que é um café mais longo, requer mais tempo, café com leite. E o prato de sobremesa, que vai servir as saladinhas, as quiches, bolos. Então, gente, hoje foi uma aula de brunch. Nem estava tão programado, mas foi tão gostoso, né, falar sobre esse momento. Gente, mesa, eu amo tanto mesa que quando eu termino a refeição, aqui em casa é eu e Valdécio, aí ele já logo levanta. E ele sabe que eu fico na mesa, eu fico ali, é um momento que eu tenho uns insights, que eu fico, sabe, é um momento gostoso. Se você estiver com as amigas ou com alguém da sua família. Gente, eu vou dar uma dica para vocês incrível. Se você tem alguém da sua família que você não vê há muito tempo, você quer ver uma dica boa? Faz uma live, marca um jantar, né? Uma irmã que mora longe, você não vê essa irmã há muito tempo, marca uma live, sabe? Um vídeo pelo WhatsApp mesmo, ou quem sabe até no Zoom. Vocês podem jantar juntos. Põe lá o vídeo. Tudo bem aí, fulano? Aqui tá tudo bem. O que você tá comendo aí? Tô comendo. Aqui em casa hoje é isso. E aí, nesse momento que as pessoas estão todas comendo, se tiver criança, se não tiver, ou só você e a sua família, vocês vão estar se relacionando, vão estar fazendo a refeição juntos. Olha só, gente, a tecnologia está aqui para nos ajudar, para somar. Então, eu sempre falo, gente, o que nos distrai, se você tiver sabedoria, vai somar. Se o celular é um momento em que te distrai, se você tá daquele jeito que não consegue largar o celular, você vai largar nesse momento. Você vai fazer um vídeo pelo WhatsApp com alguém da sua família, ou algum amigo, alguma amiga que você não vê há muito tempo. Combina, fulano, vamos jantar tal dia, tal hora, tá? E vai falando, ó, por aqui tá quase tudo pronto, aqui também. Sentou, liga. E já, olha, aqui hoje o jantar aqui é isso, ou o almoço, ou o café da manhã. E assim, gente, meu filho morou na Austrália, a gente fazia isso.
Sabe? Isso aí é uma dica de ouro. Você não vai poder mexer no seu celular porque você vai estar conectado, jantando, almoçando, conversando com a pessoa, conforme eu tô aqui conversando com vocês. E aí o celular tá ali e vocês estão tendo essa troca, esse crescimento, esse avanço. Entendeu? Essa dica aqui foi de ouro. Olha aqui um comentário. Na hora do chá, café, brunch e sobremesas, não podemos usar o suplá, né? Isso mesmo, exato. Tá sem suplá aqui, ó. Tá sem suplá. Jogo americano, ó. Jogo americano. Assim, gente, a gente vê tanta coisa na internet, tanta coisa. Eu sempre falo, gente, eu não sou engessada. Eu entendo disso, sei exatamente etiqueta, gente, etiqueta é pra gente avançar. A etiqueta, ela nos molda para algo grandioso. Eu já vi mesa com toalha com pessoas que entendem disso e tinha um jogo americano. E aí? Tá tudo bem. Eu que não posso fazer, porque eu tenho esse conhecimento. A mesma coisa, vou fazer um casamento. Aí as noivas, elas querem colocar suplá em tudo. Falo, meu bem, vai ter jantar? Não, então eu falei assim, não funciona, porque isso é uma comunicação. O teu convidado, ele vai esperar por algo que não vai acontecer. E hoje poucas empresas têm um mini suplá, que nem existe isso foi uma adaptação. Mas eu gosto de adaptação. É melhor o teu convidado saber que vão ser servidas mini porções, do que colocar um suplá e ele esperar por um jantar por algo que não vai acontecer, sabe? Então fazer o errado é muito ruim para quem tem o conhecimento, porque o conhecimento é o que liberta. E então não funciona. Se eu tô com toalha, pra que jogo americano? Não funciona. Então não precisa de suplá. Brunch, café da manhã e lanche não se usa suplá. É jogo americano ou toalha. E ponto, gente. O suplá, ele tem até uma bordinha que eu tô sem um aqui. Ele vai vir com aquela bordinha para apoiar o prato. Essa é a função do suplá. E no lanche eu não tenho prato, eu tenho prato de sobremesa que vai sambar no suplá, sabe? Não faz sentido. Por isso que eu gosto de dar explicação. Não adianta eu falar, olha, não pode. Mas por quê? O lado A e o lado O, masculino e feminino, fica fácil o sentido, entendeu? Então, gente, eu vou ter que ir porque eu tô com pouquíssima bateria. Eu quero agradecer as perguntas, os comentários. Tem até mais um aqui. Pediu para participar do seu vídeo ao vivo. Agora eu tô no final da bateria, gente. Aqui, Leide, eu quero pronunciar seu nome certo. Vamos deixar para a próxima? Eu conto com você. Na próxima a gente faz isso, que eu tô com pouca bateria, tá? Então, olha, hoje é terça-feira, quinta-feira tem live. Conto com você, vou te chamar aqui. Vai ser uma honra, vai ser um prazer, tá bom? Conto com você. Gente, beijo, até quinta com um novo tema, como sempre, tá? Fique em paz, gente. Beijo.